Fala, rapaziada, saudações vascaínas e realmente situação muito complicada do Vasco da Gama. Ontem, depois daquela partida, o que já era preocupante ficou cada vez mais. Definitivamente, uma derrota para o Avaí dentro de casa era algo que nenhum torcedor vascaíno esperava. E sábado tem mais. Sábado o Vasco enfrenta o CRB em São Januário e a situação é tão ruim que o torcedor vascaíno até tem medo de uma possível derrota e um possível resultado negativo nesse confronto de sábado. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Falar, é claro, sobre essa partida de ontem, realmente o ponto que o Vasco chegou, o que essa gestão tem feito pelo clube, qual é a culpa dessa gestão, falar sobre o Alexandre Pássaro, a urgência que o Vasco tem com relação a reforços. Se não reforçar, se não contratar, o Vasco não vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então definitivamente é uma situação muito complicada. Acredito que o Marcelo Cabo realmente está com um cargo aí muito ruim dentro do clube, uma situação definitivamente preocupante até para uma possível permanência do Marcelo Cabo. Inclusive, muitos torcedores já pedem a saída do treinador. Então a gente vai falar sobre isso, sobre as chances da saída dele e quem sabe pode pintar o Lisca doido, como é conhecido aí em São Januário. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, não vou pedir inscrição, não vou pedir like, porque acredito que a situação é muito complicada para ficar pedindo isso para você. Então eu vou pedir apenas o seu comentário com relação ao que você achou dessa atuação do Vasco ontem. Você acha, definitivamente, sendo muito sincero, que o Vasco tem condições de subir a Série A do Campeonato Brasileiro? Deixe a sua opinião aqui embaixo, como eu venho fazendo em todos os meus últimos vídeos. Eu faço questão de ler um por um de todos os comentários e também responder. A sua opinião é sempre muito importante aqui no nosso canal. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos logo falar sobre tudo que está acontecendo dentro do nosso clube. Antes de começar, eu queria falar sobre a situação aí do Marcelo Cabo. Mais pra frente a gente vai falar sobre o desempenho que ele vem tendo dentro do clube, até mesmo sobre uma provável saída e chegada do novo treinador. Mas agora eu quero falar com relação à relação dele com o Jorge Salgado, atual presidente do clube. A gente lembra muito bem, durante o processo eleitoral do ano passado, as manifestações do Jorge Salgado e o que ele falava com relação ao momento ruim, tanto de treinador quanto de atleta. Uma das manifestações mais famosas do próprio Jorge Salgado foi quando ele disse sobre a saída do Pikachu. Acredito que grande parte do torcedor lembra que ele disse que são fases que acontecem, era só deixar um pouquinho o Pikachu de lado, que logo logo ele retornaria a jogar um bom futebol. E essa é a filosofia do Jorge Salgado. Não estou falando se isso é bom ou ruim, eu acredito que não cabe a mim ficar aqui realmente trazendo um lado negativo para a situação. Mas a questão é, o Marcelo Cabo não vai ser demitido, pelo menos por enquanto. Pelo menos após essa partida e entre esse tempo, antes do jogo contra o CRB, o Marcelo Cabo não será demitido. Esqueça isso, torcedor. Eu não vou ficar vindo aqui para te enganar, falar sobre chegada de novo treinador, mas as chances do Marcelo Cabo sair são praticamente nulas, pelo menos nesse primeiro momento. Acredito que dependendo do resultado do Vasco contra a equipe do CRB sábado, realmente a situação dele vai ficar muito complicada. Aí sim uma saída pode ser começar a ser pensada, né, dentro dos bastidores de São Januário. Porém, por enquanto, acredito que nem sequer comentado está sendo ali uma demissão do treinador Marcelo Cabo. E com relação também a esse elenco atual, eu quero mandar uma mensagem aqui para o Alexandre Pássaro e para o próprio Jorge Salgado. Primeiro, temos que ter representatividade, não adianta ficar colocando a culpa somente nas costas do treinador. O Marcelo Cabo, com relação ao esquema tático, com relação a montar o time errado, tem culpa sim, isso é fato e não há dúvidas com relação a isso, que o Vasco dentro de campo não vem demonstrando ser um time competitivo. Porém, pior do que ter um time igual ao do Marcelo Cabo, o elenco que ele no caso tem nas mãos, pior foi quem contratou e quem aceitou a chegada desses atletas. No caso, relacionado ao Alexandre Pássaro e ao Jorge Salgado. Acredito que o trabalho com relação ao departamento do futebol vem sendo sim bem feito, mas muitas coisas erradas, principalmente relacionadas a contratações. Hernando, Rômulo, um jogador aí que vive sendo desfalque, Marquinhos Gabriel, infelizmente não são jogadores para vestir a camisa do Vasco, ainda mais no momento de reconstrução como nós vivemos. Então, Jorge Salgado e Alexandre Pássaro, acredito muito que o torcedor vascaíno espera nesse momento realmente um posicionamento de vocês dois, indo numa entrevista coletiva, tentando confortar o coração do torcedor vascaíno e realmente dar uma esperança a essa imensa torcida aí que está ao longo do território brasileiro. E volto a repetir,
se não reforçar, não vai subir. O Vasco necessita de reforços com urgência. Realmente, com essa situação, com esses jogadores que tem no time, com essa raça, com essa vontade que não existe no atual elenco cruzmaltino, o Vasco permanecerá na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sabe muito bem o estilo e a filosofia dessa gestão. E volto a falar, não estou falando se ela é um estilo ruim ou um estilo bom. Só estou citando o pensamento e a filosofia de comandar o clube, com relação aí a economizar gastos. A gente viu muito bem o que aconteceu na vinda do Germancano, que o próprio Adriano Mendes, que era o VP do Alexandre Campelo, não queria a vinda dele, é o atual VP do Vasco da Gama. Ou seja, se continuar com esse pensamento de não trazer reforços, não contratar novos jogadores para economizar custos, um custo que hoje em dia pode ser relacionado a 8, 10 milhões para ter um aumento da folha salarial ou até mesmo para trazer novos jogadores, vai ter um custo muito maior no ano que vem, caso o Vasco não venha subir e venha perder 90, 80, 100, 150 milhões pela participação na Série A por cotas de TV e patrocínios que possam chegar dentro do clube. Então, por favor, vamos pensar não somente a curto prazo, mas principalmente a longo prazo, porque é a vida do Vasco da Gama que está em jogo. Se permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, o futuro, que já é algo muito preocupante, pode se tornar cada vez maior no futuro, né? Aliás, o futuro, né, no caso, pode se tornar algo cada vez mais preocupante. E eu falei com relação ao Rômulo, e muitas pessoas se perguntaram por que o Rômulo não participou no jogo de ontem. Segundo notícia, o atleta apresentou um desgaste muscular e a comissão técnica resolveu deixar ele de fora nessa partida. É a pergunta, mais uma vez, que fica no caso para o Alexandre Pássaro. O Rômulo ficou muito tempo sem jogar e por que trouxeram o jogador? Eu acredito que o Rômulo é um atleta, inclusive, do Carlos Leite, né? Um empresário aí que tem controle de muitos jogadores dentro do Vasco. A gente não pode afirmar se isso tem alguma certa influência dentro do clube, porém, se realmente tem influência desse empresário dentro do Vasco, é uma situação muito complicada. Isso definitivamente é uma das coisas que acontecem muito negativamente dentro do nosso clube e a consequência é isso que a gente está vendo dentro de campo. E também com relação a Castan, ele não está dentro do sistema defensivo do Vasco, é um erro. Um jogador que acredito que está mais de 6 partidas desde o primeiro jogo da final da Taça Rio sem atuar pelo Vasco da Gama e vem fazendo muita falta. É urgente a volta do Leandro Castan. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Porque sábado tem jogo contra o CRB, a gente ainda vai voltar nesse assunto com relação ao posicionamento dos jogadores, saída do Marcelo Cabo. Mas antes eu só queria falar com relação a esse jogo de sábado contra a equipe do CRB. Um jogo importantíssimo, porém o que mais me preocupa nessa situação é o pensamento do torcedor vascaíno. Acredito que antes o torcedor pensava num jogo em São Januário, ainda mais que com todo respeito a essas equipes pequenas do futebol brasileiro, porque o Vasco, um time 4 vezes campeão brasileiro, um time campeão da Libertadores, campeão sul-americano, vice-campeão mundial, é um clube grande, aliás, é um clube gigante, um dos maiores clubes do futebol brasileiro. E quando ia enfrentar o Operário, CRB, Avaí e outros clubes pequenos do futebol brasileiro, o torcedor, pelo menos, tinha certeza de que iria vencer o jogo, de que um resultado positivo iria acontecer nessa partida e iria ver realmente um Vasco sendo o Vasco da Gama. Porém, a grande preocupação é que sábado a gente tem jogo contra o CRB. E realmente o Vasco está passando por um processo de apequenamento tão grande que o torcedor chega até mesmo a ter medo do CRB com relação ao que esperar do jogo de sábado. Já foram 2 derrotas em 2 jogos dentro de São Januário, né? Aqueles 2-0 pro Operário, esses 2-0 agora pro Lanterna do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. E a pergunta que fica é, o que esperar pro CRB? Você acha que o CRB tem um time ruim? Não tem não. O último jogo aí, na terça-feira, contra a equipe do Goiás, mostrou que o CRB é uma equipe muito competitiva e que inclusive venceu o Palmeiras dentro do Allianz Parque e conseguiu a classificação às 8ª da Copa do Brasil. Então, se o Vasco não abrir o olho, vai vir mais uma derrota sábado dentro de São Januário. É uma situação muito complicada. Ontem, após a partida, já aconteceu protestos, né? O carro do Bruno Gomes aí foi... Tiveram ali alguns objetos jogados no carro do Bruno Gomes, uma situação também muito complicada, o torcedor realmente muito chateado com toda essa situação que vem acontecendo dentro do nosso clube. Infelizmente, acabou parando num jogador no geral, né, o atleta que não tem nada a ver com a situação, principalmente o Bruno Gomes e o Matias Galarda, dos jogadores da base do Vasco. Então, é uma situação muito dura, é uma situação muito complicada. Isso já está começando definitivamente a saturar o torcedor, mas acredito que partir para esse lado também não vai adiantar nada com relação ao futuro. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos seguir porque o Fábio Cortez, o auxiliar técnico do Vasco, que esteve à beirada de campo ontem, já que o Marcelo Cabo e o seu filho não puderam estar,
falou sobre essa partida. Ele disse que realmente é inegável que o Vasco não fez um bom jogo, foi além, disse que tudo que foi planejado pelo próprio Marcelo Cabo não foi executado durante os 90 minutos. Marcelo Cabo, na preleção antes da partida, havia falado, né, com relação aos pontos fortes que o Avaí tinha, que na minha opinião não há ponto forte da equipe do Avaí, um clube que é a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, que tinha 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Não há pontos fortes, mas o Marcelo Cabo falou sobre isso e disse, além mais, no caso próprio Fábio Cortez, que as coisas para o adversário se encaixaram e para o Vasco não, e falou que Marcelo Cabo vai analisar essa partida amanhã, no caso hoje, né, vai treinar, seguir em frente e tentar mudar essa situação, porque o Vasco tem total de condições de alterar esse resultado que vem acontecendo atualmente dentro do nosso clube, e Marquinhos Gabriel também se posicionou. Disse que tem conseguido fazer pontos fora de casa, mas dentro de casa o Vasco não tem conseguido se impor. Isso também é mais um problema que vem acontecendo dentro do nosso clube, é com relação à mentalidade dos jogadores. Os jogadores que estão atualmente dentro do Vasco têm que ter a mentalidade que o Vasco é time muito grande, que o Vasco é gigante. Que o Vasco não pode ter a mentalidade que o empate contra o Brasil de Pelotas, o empate contra os clubes pequenos da Série B é conquistar ponto fora de casa, que nem o Michel disse, né, naquele empate após a Ponte Preta. Não, o empate fora de casa não é conquistar ponto. O Vasco, acredito que tem elenco, porque se a gente olhar pelo plantel com relação a valores e jogadores e passagens por grandes clubes, o Vasco é o melhor elenco da Série B e a camisa pesa demais. Então o Vasco tem que realmente ter a mentalidade que jogo fora de casa, empate não é ponto fora, não é pontuar, empate é perder ponto. O Vasco é um clube muito grande para pensar que o empate fora de casa é resultado positivo. Não, é resultado negativo. Então realmente essa mentalidade tem que mudar. O Vasco, onde estiver jogando, se é dentro, se é fora, tem que vencer e realmente tem que dar alegria para o torcedor. Então vamos esperar que sábado venha a ser o divisor de águas. Eu ainda não estou com um posicionamento muito contrário, eu vou ser muito sincero a vocês com relação ao Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, que apesar de tudo realmente tem ali um retrospecto muito ruim. São até o momento 4 partidas na Série B, uma vitória, 2 derrotas e um empate, sendo essas 2 derrotas em casa. 3 gols marcados e 6 gols sofridos, sendo aí o 14º lugar do Campeonato Brasileiro. Realmente é um retrospecto muito ruim. A gente pensando pelo nosso emocional, pelo lado de emoção do torcedor vascaíno, definitivamente era fora Cabo. Mas a gente tem que pensar que a nova regra da CBF permite somente 2 treinadores no máximo por clube. Ou seja, se o Marcelo Cabo for demitido hoje ou amanhã, o próximo treinador terá que ficar até o final. Se ele for demitido, quem entra é o auxiliar e o Vasco não pode contratar mais nenhum técnico. Ou seja, essa demissão do Marcelo Cabo, acredito que se continuar dessa forma vai acontecer. Não vai demorar, inclusive, nem muito para acontecer. Mas definitivamente alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser mudada. E se um dia realmente Marcelo Cabo for demitido, vai demorar muito ainda. Não vamos esperar que isso aconteça nos próximos jogos, porque o atual momento do Campeonato Brasileiro não permite que essas demissões aconteçam, né, nesse curto prazo, mas definitivamente resultados e desempenhos muito ruins do nosso Vasco. Então esperamos que o Vasco possa mudar, que o Marcelo Cabo possa mudar e realmente trazer um novo clube, um novo time, porque dessa maneira vamos continuar na Série B do Campeonato Brasileiro, o que seria uma eterna mancha na história desse gigante que é o Vasco da Gama. E enquanto isso eu quero falar sobre 3 atletas aqui. 2, primeiro, com relação ao Carlinhos Henrique. O Carlinhos está com o futuro definido, né? Realmente acredito que grande parte da torcida vascaína não quer nem saber do que está acontecendo no dia a dia do nosso clube, mas a gente tem que falar, tem que trazer as últimas novidades, né? O Carlinhos definiu o seu futuro, ele fechou aí com o Portimonense, um clube do futebol português, ele que também estava no futebol português antes de fechar um vínculo contratual com o Vasco, estará retornando para lá, onde inclusive fez muito sucesso na sua última passagem. E o Henrique também ontem embarcou para a França e estará assinando ali por 3 anos com o Lyon. E é definitivamente isso. O que está acontecendo com o nosso clube é Lucas Santos saindo e fechando com o Brasil de Pelotas, é Pikachu sendo o artilheiro do brasileiro, é Fernando Miguel sendo o melhor goleiro, na minha opinião, do Campeonato Brasileiro até o momento, e o Henrique, reserva do Vasco e muito criticado, fechando com o Lyon por 3 anos, uma contratação aí que teve muito a ver e passou pelas mãos do Juninho Pernambucano. É claro, desejamos toda a sorte ao Cria e acredito ainda que ele vai se destacar muito por lá e o torcedor vascaíno vai se arrepender muito, inclusive, de ter deixado ele ir, mas é uma situação complicada, desembarcando aí e o destino confirmado tanto do Carlinhos quanto do Henrique. E para finalizar, falar com relação ao Douglas Luiz. Acredito que as notícias de hoje foram só notícias ruins, mas temos uma notícia boa. O Douglas Luiz é um jogador que é cria da base do Vasco, ou seja, o Vasco detém aquele direito ao mecanismo de solidariedade, que bate ali mais ou menos os 3% do valor de uma possível venda, né? E o Vasco pode estar acarretando muita grana com o Douglas Luiz.
Douglas Luiz, atualmente, se eu não me engano, é do West Ham, um clube ali do futebol inglês. Ele vem se destacando demais. E o Roma, um clube do futebol italiano, está a fim da contratação do atleta. E segundo notícias, essa transferência envolve valores aí de quase 35 milhões de euros. E caso realmente venha se concretizar esse valor, o Vasco terá direito a uma certa porcentagem que chegaria ali a 25 milhões de reais. Um dinheiro que estaria chegando totalmente fora realmente do esperado aí dessa atual diretoria. Então esperamos que se essa venda vier a se concretizar, a diretoria bota a mão na consciência e venha utilizar esse dinheiro de uma maneira correta. Investir ali na base, investir em jogadores, investir em contratações, em reforços para fazer com que o Vasco retorne à Série A, porque o torcedor vascaíno não vai aguentar permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse clube é grande demais para tudo isso que vem acontecendo. Acredito que uma frase que se encaixa perfeitamente nesse atual momento é a frase que vive estampada nos muros de São Januário. O torcedor vascaíno merece voltar a ser feliz. E acredito que, inclusive, é dessa maneira que eu encerro o vídeo de hoje. Esperamos realmente que essa venda do Douglas Luiz venha a se concretizar, que os 25 milhões venham chegar dentro do nosso clube para ajudar financeiramente e que, a partir de hoje, seja um novo rumo no Vasco. Um rumo realmente de reconstrução, um rumo realmente diferente e que a gente possa voltar a ter orgulho do nosso clube e que sábado a gente já veja um Vasco novo, porque dessa maneira vai ficar muito complicado. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí para que todos seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Eu tô chegando aí nos 40 mil inscritos, faltam menos de 600, então vamos ajudar o nosso canal. Vascaíno ajuda Vascaíno, eu tenho certeza que vocês vão me dar essa moral e essa ajuda. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira. Que Deus abençoe aí a vida de vocês, que Ele esteja com cada um de vocês no restante desse dia e que seja um dia muito abençoado para cada torcedor vascaíno e de outros clubes que acompanham o nosso canal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, né, como eu sempre falo, saudações vascaínas e o sentimento, apesar de tudo, né, nunca vai parar.